O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recusa convite para assumir um ministério do governo Lula. Repórter Luciana Verdolim, de novo aqui com a gente. O foco do senador é o governo de Minas Gerais, é isso, Luciana? Olha, a expectativa é que sim, Thiago, mas aliados estão cobrando até isso de Rodrigo Pacheco, que ele anuncie logo se ele vai ser mesmo candidato ao governo, porque há um tempo atrás o Rodrigo Pacheco tinha dito, inclusive, que poderia abandonar a vida política com o fim, do mandato dele no Senado Federal. Essa indefinição tem irritado aliados e irritou, inclusive, quem estava esperando ser chamado para discutir a reforma ministerial, porque existia a expectativa da indicação de Pacheco ser o pontapé inicial para a reforma, para mudanças aqui na esplanada dos ministérios, que voltou para a estaca zero. O presidente ainda não conseguiu aí definir quais mudanças vão ser feitas. Expectativa era de que Pacheco assumisse o Ministério da Indústria e Comércio no lugar do vice-presidente Geraldo Alckmin, que, no entanto, não deu sinalização nenhuma de que gostaria de deixar o cargo, muito pelo contrário. O vice-presidente está cada vez mais empenhado em assuntos importantes, como, por exemplo, a negociação com os Estados Unidos no que se refere à taxação do ácido alumínio, tem expectativa de taxação também de produtos agrícolas no mês de abril, no mês que vem. Alckmin também cuida da questão, tem feito reuniões, inclusive aqui no Palácio do Planalto, com vários ministros para discutir a questão dos alimentos. Então, internamente, tinha uma sinalização mesmo de que talvez não seria uma hora de mudança no Ministério da Indústria e Comércio. E Pacheco também sinalizou isso ao presidente Lula. A expectativa agora é de que o presidente continue discutindo com lideranças, a expectativa é de que ele chame lideranças e presidentes de partidos para uma conversa aqui no Palácio do Planalto, que tem uma grande demanda, tem muitos pedidos, muito lobby para mudanças aqui dentro da esplanada dos ministérios, mas Lula ainda não definiu quem pode ocupar aonde, Então, essas conversas devem acontecer nos próximos dias. Na semana que vem, difícil, porque o presidente vai viajar, então fica cada vez mais complicada e a insatisfação é grande dentro do Congresso Nacional. No que se refere a Rodrigo Pacheco, agora ele está sendo pressionado por aliados para definir essa questão do governo de Minas, porque Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, também está de olho na vaga e no apoio do presidente Lula. Pois é, muita gente já pensando em 2026, não é, Luciana? Bom trabalho para você. Você volta na nossa programação. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas. Começa agora por você, Nelson Kobayashi. A Luciana fala sobre a reforma ministerial que nós tivemos na semana passada, o início dessa reforma, essa possível tentativa de se trazer Rodrigo Pacheco, mas com a viagem do presidente Lula tudo pode ficar parado como sempre, Kobayashi. Sim, e o Rodrigo Pacheco que teria um leque muito mais aberto aí para o que fazer depois de deixar a presidência do Senado e do Congresso, Ele havia dito, antes de deixar a presidência, que gostaria de permanecer como senador para ser relator, não só da reforma do Código Civil, mas também da reforma do Código Penal, jurista que ele é, Ele é advogado criminalista, atuou no processo do Mensalão, foi conselheiro federal da OAB e, para além dessas questões técnicas aí da área do direito e da sua atuação como senador, ele também mira para o governo de Minas Gerais. Já há algum tempo o nome dele é cotado, o próprio presidente Lula falou publicamente que gostaria de vê-lo governador de Minas Gerais, apesar de uma certa dificuldade que ele teria ali para alcançar esse objetivo. E para algumas outras pessoas ele teria, inclusive, uma intenção futura de integrar o Supremo Tribunal Federal, de ser indicado pelo presidente para uma das próximas vagas na Suprema Corte. Além disso tudo, poderia ser ministro. Aparentemente não é esse o caminho que ele escolheu dentre tantas oportunidades que ele tem pela frente. A minha dúvida, viu, Dora, é se ele realmente recebeu algum convite. Olha, não acredito num convite, sim numa sondagem, Porque era uma coisa que vinha sendo falada, como foi falado também sobre o Arthur Lira, que é uma coisa também completamente fora do baralho. O Rodrigo Pacheco, ele é um mineiro de manual, de almanaque, no sentido da prudência. Então, ele não vai se jogando, pode tirar o cavalo da chuva quem quiser, quem acha que ele vai se definir pelo governo de Minas Gerais ou qualquer coisa agora. E além de ser um mineiro de almanaque, ele é de um partido presidido por uma pessoa que é um político, Gilberto Kassab, tido como um dos políticos de maior faro mais fino da República.
A gente não pode esquecer, ou melhor, é bom lembrar que lá em 2022, no início de 2022, o Gilberto Kassab fez de tudo, chegou a circular com Rodrigo Pacheco como candidato à presidência da República pelo PSD. Não me parece que lá na frente, a depender de como as coisas estiverem, que isso seja impossível de ser retomado. E por isso, Rodrigo Pacheco precisa ficar independente, fora do governo. Até porque o próprio Kassab, recentemente, fez várias críticas ao governo. A gente está vendo todos esses partidos fazendo críticas, porque não se sabe se o governo será um bom cabo eleitoral. No momento, não é um bom cabo eleitoral. Pode se recuperar? Pode. Mas, na dúvida, o mineiro de manual prefere ficar na dele. E só mais uma questão, Dora, falar até na possibilidade dele encerrar a carreira política. Ele é muito jovem, tem 48 anos, a não ser que ele não queira nunca mais, mas de qualquer forma, ele é muito jovem. Olha só, se ele não quisesse visibilidade, se ele não quisesse a política, ele não teria entrado na política. Foi fazer o quê no Senado? Eu costumo dizer sobre nós, jornalistas, se a gente não gostasse de visibilidade, a gente ia ser caixa do banco. Como você não escolheu essa profissão, então evidentemente que essa história de dizer que não vai ficar na política é uma manobra chamada manobra diversionista, tá certo? Porque aí você joga várias possibilidades na rede para não precisar se comprometer com nenhuma até o momento em que você achar conveniente. E você, no caso, o Rodrigo Pacheco, junto com Gilberto Kassab, que saberá direitinho lá na frente para onde é que ele deve ir.